Queridos irmãos e irmãs, segundo domingo da Quaresma, tradicionalmente a Igreja nos apresenta o Evangelho da Transfiguração. Por quê? Porque, segundo a tradição, a Transfiguração aconteceu 40 dias antes da Paixão. Nós estamos nesses 40 dias anteriores à Paixão do Senhor. Tanto é que há uma duplicata dessa celebração em agosto. E 40 dias depois, uma duplicata da Sexta-feira da Paixão com a festa da exaltação da Santa Cruz. Essa duplicata acontece para ressaltar o lado glorioso desses dois mistérios que nós contemplamos hoje nessa liturgia, já com miras à Páscoa do Senhor. O texto é de São Mateus, nós estamos no ano A, e o texto começa dizendo o seguinte, um versículo que o lecionário omite. 6 dias depois de quê? Jesus estava em Cesareia de Filipe, capítulo 16 de São Mateus. É ali que acontece a confissão de fé de Pedro e o anúncio da paixão, o primeiro anúncio da paixão. É muito interessante essa analogia pelo que vem depois. Vocês lembram que Jesus pergunta aos discípulos quem ele é, os discípulos lhe dizem o resultado de uma enquete, e Jesus lhes responde perguntando novamente para vós quem eu sou. Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus diz a Pedro, bem-aventurado és tu, Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Portanto, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, etc, etc, etc. Aí ele faz o anúncio da paixão, Pedro se escandaliza, Jesus lhe diz, arreda de mim, Satanás, ou a melhor tradução seria, vem para trás de mim, ou seja, começa a me seguir, porque você não pensa de acordo com Deus, mas sim de acordo com os homens. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João, e os fez subir a um lugar retirado, numa alta montanha. Essa montanha, ela é um objeto de discussão, porque tradicionalmente o Monte da Transfiguração é indicado como o Monte Tabor, mas o Monte Tabor não é tão alto assim. Então alguns comentadores dizem que esse monte é o Monte Hermon, que é citado muitas vezes no Antigo Testamento. Davi canta sobre o Monte Hermon, sobre a beleza do Monte Hermon. No final das contas, tanto faz se foi num monte ou no outro. Foi numa montanha. E diz, e foi transfigurado diante deles. A palavra transfiguração é a palavra grega metamorpheo, da onde vem a palavra metamorfose. E essa palavra é composta de 2 palavras. A palavra morphe, que é a palavra forma, significa forma, o que também indica a figura de algo, os contornos e tudo mais. E meta, que significa além. Então, quando nós traduzimos metamorfeo por transfigurar-se, ela está bem traduzida, porque é isso. Houve uma mudança de figura, uma mudança de aparência.
Seu rosto brilhou como o sol, e suas vestes ficaram brancas como a luz. O que São Mateus está nos querendo dizer, propriamente nessa passagem? Será que no Velho Testamento já aconteceu outra transfiguração? Sim, aconteceu. Se nós formos para o capítulo 24 do livro do Êxodo, nós veremos uma coisa muito interessante. Yahvé disse a Moisés: sobe para junto de mim no monte e fica aí. Eu te darei as tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Esperai por nós aqui até voltarmos. Arão e Hur ficarão conosco. E diz: onde é que está? Está aqui. E Moisés subiu com Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel. Depois, o texto diz, 10 capítulos depois, porque ele leva 10 capítulos do que Deus diz para Moisés ali em cima, no capítulo 34, diz: ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas do testamento na mão, Moisés não sabia que a pele de seu rosto resplandecia depois de Yahvé ter falado com ele. Ou seja, o que São Mateus está nos mostrando aqui é que Jesus é o novo Moisés. Ele já está mostrando isso desde o capítulo 5, como nós vimos. Ele é o novo Moisés, mas há algo mais interessante ainda. Porque Moisés leva consigo para o monte Arão, que é o sumo sacerdote, e os seus 2 filhos, 2 irmãos, Nadab e Abiú, que são sacerdotes que vão dar continuidade à linhagem sacerdotal em Israel. Ou seja, quando São João diz, 6 dias depois, e lá no relato do Êxodo, se diz que Moisés ficou 6 dias, e no 7º ele foi chamado para a presença de Deus, e que Jesus levou consigo Pedro, Arão, Tiago e seu irmão, Nadab e Abiú, o que Mateus está querendo nos dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: Pedro é o sumo sacerdote da nova lei. E estes 2 irmãos representam todos os sacerdotes da nova aliança. Veja que coisa grandiosa nas entrelinhas do Evangelho. E ali Jesus foi transfigurado como Moisés. Só que o seu rosto brilhou como o sol e as suas vestes ficaram brancas como a luz. Não apenas o rosto, mas as vestes também. As vestes significam o quê na simbologia do Novo Testamento? A igreja. Ou seja, a luz de Cristo resplandece sobre nós. Por isso ele diz: eu sou a luz do mundo, mas também diz aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Porque o brilho da sua glória transparece em nossa face. Continua: nisso apareceram-lhes Moisés e Elias falando com ele. Por que aparecem aqui Moisés e Elias? Moisés está claríssimo, porque Moisés subiu ao alto do monte para se encontrar com Deus e receber dele a lei. E Elias? Elias também. No capítulo 19 de 1 Reis, Elias sobe ao alto do Monte Horebe, que é um outro nome para o Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da aliança, e ali ele tem uma manifestação de Deus, no terremoto, no fogo, no vento, mas
especialmente na brisa mansa, que é quando ele se inclina e adora a Deus. Ou seja, estes dois foram se encontrar com Deus no alto do monte. O que São Mateus está nos dizendo? Jesus é Deus. Assim como Moisés e Elias foram se encontrar com Deus no alto do monte, agora eles voltam. E se Moisés representa a lei e Elias representa os profetas, os dois convergem para o Deus encarnado. E o encontro com Deus encarnado se dá nessa pessoa, no Verbo divino, que se fez carne. Se dá em Jesus Cristo. Pedro então tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E de dentro da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual está o meu agrado, escutai-o. Há alguns detalhes no texto de São Mateus que aparecem no Evangelho de São Lucas. Por exemplo, sobre o que Moisés e Elias conversavam com Jesus, sobre a paixão. Há um outro detalhe que aparece, e aqui não aparece, que São Lucas diz assim: os discípulos, Pedro não sabia o que estava dizendo, ele estava fora de si. Por quê? Porque esse pedido de Pedro é muito interessante. Ele diz: Mestre, é bom estarmos aqui. Claro, eles estavam numa própria manifestação da glória de Deus. Na mente dele já tinha chegado o governo do Messias, já tinha chegado o ponto máximo. É bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas. A palavra tenda, em hebraico, é a palavra Sukkot. Em Israel havia uma festa, existe até hoje, que é a festa de Sukkot, a festa das tendas, a festa dos tabernáculos, que justamente é comemorada na época em que nós celebramos a transfiguração e a exaltação da Santa Cruz na segunda parte do ano. E é por isso que nós celebramos essas festas lá, na segunda parte do ano, em relação a Sukkot. E o que acontece? O que comemora a festa de Sukkot? Comemora o fato de que, no deserto, o povo de Deus habitou em tendas. E, portanto, os judeus que podem, até hoje, fazem tendas e durante 7 dias eles moram dentro das tendas, em homenagem àqueles dias em que os israelitas passaram durante os 40 anos no deserto. Só que a coisa mais interessante é o quê? Que não apenas os israelitas habitaram em tendas, mas Deus tabernaculou no meio deles. Deus morava numa tenda, que era a tenda de Moisés, onde estava a Arca da Aliança, e dentro dela as tábuas da lei, onde se exercia o sacerdócio, onde se realizavam sacrifícios. Portanto, a menção aqui de Pedro, Tiago e João em relação a Arão, Nadab e Abiú é muito interessante. E mais, porque Deus tinha um sinal claro da sua presença com o povo em Israel. Qual era? Primeiro, ele descia numa coluna de nuvem. Então,
toda vez que Moisés entrava na tenda, a nuvem descia. Uma nuvem que de noite ela se tornava luminosa. E foi acompanhando os israelitas em toda a sua peregrinação. Portanto, quando o texto diz aqui que Pedro propõe de montar 3 tendas, e, enquanto ele estava falando, uma nuvem os cobriu com sua sombra, e de dentro da nuvem uma voz falou, assim como Deus falava com Moisés, eles não têm dúvida, eles se prostram com o rosto por terra para adorar, porque é Deus mesmo falando. É o eco, é a voz de Deus falando. Falando, em primeiro lugar, o quê? Mais ou menos aquilo que São João diz no seu Evangelho. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, ou tabernaculou em nós. Ele montou seu tabernáculo. O templo de Deus agora chama-se Cristo. E é interessante que na festa de Sukkot, o sacerdote fazia 2 ritos muito bonitos. O primeiro, a iluminação do templo. E o segundo, ele tomava a água da piscina de Siloé e jogava sobre o altar para purificá-lo. São João, no seu Evangelho, faz uma comparação também com a festa de Sukkot, quando, no capítulo 7, Jesus, justamente durante a festa de Sukkot, diz: quem tiver sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Quando ele, portanto, se apresenta como essa água que purifica. E todas as referências de São João à água, à purificação, têm algo a ver com isso. Nós vamos ver daqui a alguns domingos que o cego é curado com a água da piscina de Siloé, quando ele se lava com a água da piscina de Siloé. E, embora São João não apresente o relato da transfiguração, quando apresenta o relato da oração de Jesus no Horto das Oliveiras, em paralelo com os relatos dos outros evangelistas, quando Jesus também leva consigo Pedro, Tiago e João, ele está de algum modo nos conectando com essa festa. Ou seja, ele é o tabernáculo de Deus entre nós. É por isso que a nuvem desceu aqui, é por isso que Deus desceu aqui, é por isso que Deus está falando aqui. Deus está falando aqui o quê? Este é meu filho amado, no qual está todo o meu agrado. Escutai-o. Vejam, se Deus entregou a Moisés a lei, escrita em tábuas de pedra, agora ele nos dá uma nova lei. Essa lei é Cristo. A lei é escutar Cristo. E escutar Cristo é muito mais do que simplesmente saber o que Ele diz e tentar obedecer. Escutar Cristo é ter um relacionamento com Ele. Escutar Cristo é deixar as coisas que estão aqui embaixo e subir para o alto da montanha para se impregnar dessa luz. E aqui o texto é paradoxal, porque ele fala de uma nuvem que os cobriu com sua sombra enquanto Jesus brilhava. Está falando de uma luz obscura, daquilo que o Salmo 90 chama o esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente o cobrirá. Ou seja, quando pela fé nós entramos na luz obscura da contemplação de Cristo, e é obscura porque nós ainda não o vemos com os olhos, nós cremos nele e somos alimentados pela graça, porque ao orarmos, ao pensarmos com amor em Cristo,
ao termos uma atenção amorosa derramada sobre Ele, absorvendo a sua vida, nos unindo a Ele, de fato, Ele se conecta conosco, como diz São Paulo, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então, nós estamos de fato no Novo Testamento. É preciso ouvir a Cristo. Para Moisés, Deus deu tábuas da lei. Para nós não, Ele deu o seu próprio Filho. Para Moisés, Deus exigiu que o povo lhe fosse agradável. E, como diz São Paulo, todos pecaram e estão privados da glória, do brilho de Deus. Para nós cristãos, nós entendemos claramente, o prazer de Deus é Cristo, o contentamento de Deus é Cristo, o agrado de Deus é Cristo. Ou seja, o Pai se compraz no Filho encarnado. E Ele se compraz em nós na medida em que nós estamos unidos ao Filho encarnado, mediante a fé. Ele é o lugar do nosso encontro com Deus. Ele é o nosso tabernáculo. Moisés e Elias vêm para testemunhá-lo. É interessante porque alguns irmãos reclamam que nós católicos rezamos aos santos. Porque de uma maneira equivocada, eles dizem que isso é invocação dos mortos. Não é invocação dos mortos. O que está acontecendo aqui não é uma sessão espírita. Não. Isso chama-se comunhão dos santos. Jesus falando com Moisés e Elias, somos nós que na comunhão dos santos professamos a mesma fé em Jesus Cristo, louvando, adorando, manifestando o seu poder. Ao ouvirem isso, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram com muito medo. Jesus então se aproximou, tocou neles e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. É isso que tem que acontecer conosco. Nós não temos que ver mais ninguém, nós temos que ver só Jesus. Para de olhar para as circunstâncias, para de olhar para o lado, para de olhar para os outros, para de olhar para você mesmo. É preciso olhar para Ele, exclusivamente. Porque nele todas as famílias da terra são abençoadas. Ele é o descendente de Abraão. Ele é o profeta que Moisés disse que viria um dia e que todos deveriam obedecer suas palavras e que seria maior do que ele. Ele é aquele de quem diz São Paulo: esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Olha para Cristo, medita no Evangelho, considera essas palavras salutares pela fé, faz Cristo brilhar no seu coração pela contemplação da sua glória, porque na hora em que Cristo brilhar como um sol para você, tudo mais vai ficar escuro, você não vai enxergar mais nada, todas as demais coisas vão desaparecer. Quando o sol brilha no céu, as estrelas desaparecem. Quando Cristo brilhar na sua alma, tudo o que tem chamado a tua atenção vai desaparecer. O agrado do Pai está nele. Unamo-nos, portanto, a Ele, irmãos. Unamo-nos a Ele de verdade, com todo o nosso coração. O que é que nos tem roubado de Cristo? O que é que tem colocado uma separação entre nós e Ele? O que é que nos tem impedido de rezar? Nessa quaresma, vamos expulsar essas distrações. Vamos subir para o alto da montanha.
vamos contemplar Cristo, vamos nos impregnar da sua santidade, vamos embeber da sua graça, da sua vida, vamos nos encharcar do seu Espírito, porque a nuvem está aqui. A nuvem desceu. Deus montou seu tabernáculo entre nós. Ele montou seu tabernáculo em nosso coração, como dizia Santa Catarina de Sena, essa cela interior. Como ela é maravilhosa. Quando nos explica essa doutrina da cela interior. Ele montou seu tabernáculo. São Pedro de São José de Bittencourt chamava de a capela interior. Recolhamos-nos nesse tabernáculo. Então, nós vamos permanecer sempre com Cristo aí. Qual é a mensagem final que nos fica? Eles não param no Tabor, por quê? Porque nós estamos no Êxodo. Nós estamos no deserto. Nós temos que fazer essa passagem. Há um Calvário para ser enfrentado. Há um sepulcro. Há uma Páscoa a ser feita. Enquanto nós não chegarmos lá, nós estamos em peregrinação, nós não podemos parar. Ah, mas eu provei algo maravilhoso de Deus na oração. Isso é só uma parte. Segue à frente. Ah, mas eu já vivi algo extraordinário. Não se engane. Vai passar. Tem que ir mais à frente. Enquanto nós não estivermos na Jerusalém Celeste, nós não podemos parar. Só que a boa notícia é, a nuvem está conosco. A nuvem não nos deixa. A presença de Deus está aqui. Essa nuvem, os rabinos depois chamavam-na de Shekinah, que é a nuvem da glória de Deus, a manifestação da glória dele. A nuvem está aqui. Pode ser que ela não esteja brilhando muito por causa da nossa incredulidade, mas ela está. Cristo está aqui. Vamos atravessar esse deserto até chegarmos a Jerusalém Celeste. Não paremos, irmãos. Não sejamos estacionários. Cresçamos na vida da graça. E assim, a santidade de Cristo manifestará todo o seu poder em nossa alma.